Chevrolet Sonic chega como um marco na Chevrolet e também com grande responsabilidade. Mas quem vai falar dessa responsabilidade de números importantes, mais uma vez, é meu amigo Fábio Rua, vice-presidente geral Motors América do Sul. Quais são os dados, Fábio? Obrigado pela oportunidade, Jorge, mais uma vez. E eu começo com um dado importantíssimo que demonstra o tamanho da responsabilidade, sim, mas também o tamanho do privilégio que a gente tem por produzir um carro como esse no Brasil. R$ 1 bilhão foi o valor investido para que a gente pudesse desenvolver com engenharia brasileira, com uma estrutura tecnológica altamente moderna. Esse carro é fabricado numa das plantas mais modernas e eficientes da GM no mundo, em Gravataí. 711 robôs são utilizados na fabricação desse veículo, 50 novos em comparação com outras fabricações que a gente faz lá, e com um diferencial importantíssimo que esses robôs não substituem as pessoas continuam lá presentes, são milhares de pessoas envolvidas na fabricação desse carro. A gente tem só para ele 46 fornecedores em 7 estados brasileiros, o que demonstra o nosso compromisso inequívoco com o Brasil e a nossa perspectiva de formar cada vez mais fornecedores para prestarem esse tipo de serviço para a fabricação dos nossos produtos. Olha aí, pessoal, como vocês estão vendo, o Chevrolet Sonic chega realmente como um marco para a Chevrolet. Agora, para a gente conhecer um pouco mais do Chevrolet Sonic que está chegando ao mercado, olha só, pessoal, eu vou bater um papo aqui com Fábio Morgan, que é o engenheiro-chefe de produto. Fábio, tem bastante coisa para contar? Jorge, tem bastante coisa para a gente ver. Bom, pessoal, agora a gente vai ver caso a caso aqui as novidades desse novo projeto. Claro que essa parte aqui vocês sabem que é a que eu mais gosto, né? Tem dados, tem números. Então vamos entender aí. Fábio, o que nós podemos falar dessa parte aqui do chart? Jorge, essa parte mostra pra gente o quanto que a gente ajustou na suspensão e a gente colocou um amortecedor que a gente chama de multiválvula. Esse amortecedor permite com que a gente faça calibrações específicas para o carro se acomodar em várias pistas do mercado. E ele vai trabalhar se ajustando a essas necessidades. A gente também tem um ângulo bastante elevado de ataque aí de 18 graus, 27 graus de saída e um pouco mais de 20 centímetros de altura de solo. Isso tudo aqui faz com que a gente consiga entregar um pacote onde você tenha condições urbanas ou mais agressivas de dirigibilidade, e a gente vai mostrar um vídeo aqui onde a gente está no nosso campo de provas, mostrando o quanto que o carro suporta transpor determinados tipos de pistas de acabamento de pista. Então tudo isso aqui é pensado para quando você tem que encarar aí a aventura urbana, conseguir fazer isso numa boa. Agora, tô vendo mais dados aqui embaixo. Quais são esses aqui, Uma Fábio? outra porção que a gente trabalhou bastante foi ar-condicionado. Então a gente fez uma calibração dimensionada para esse veículo, para garantir um conforto térmico cada vez melhor e mais eficiente. A gente também trabalhou na calibração exclusiva da direção. E uma das coisas que o time de engenharia trabalhou bastante foi com a questão acústica do veículo. Esse gráfico aqui mostra que quanto mais à direita e acima a gente está, melhor é o nosso índice acústico interno e mais conforto acústico para o nosso consumidor. Então isso tudo aqui é usando esses tipos de componente aqui para melhorar a acústica do carro? Exatamente. Então o time de engenharia trabalhou em sistemas de fixação, melhorou o pacote aí de isolamento do carro e trabalhou aí, como a gente falou, na parte de calibração de volante. Bom, agora, pessoal, a gente sabe que Brasil é Brasil, né? Brasil é sempre aquela história de chuva e bueiro entupido, né? E aí a gente tem que ter aquela aventura urbana em área alagada, né? E aqui eu tô vendo que tem um vídeo que mostra bastante disso. Como é que é esse teste aqui? Esse teste, a gente enche um tanque, ele tem 75 metros de comprimento e a gente pode encher até 30 centímetros de água, que é onde esse carro foi validado. Então você vai ver ele transpor 30 centímetros de água aí sem nenhuma intercorrência. Olha aí que legal, tá vendo? 30 centímetros de água. Fábio, deixa eu perguntar um negócio pra você. Será que dá para uma hora a gente ir lá no campo de prova de Cruz Alta e ver isso aí acontecendo ao vivo? Olha, Jorge, o campo de provas tem ficado aberto aí para todos nós aí com bastante frequência, né? É só uma questão da gente combinar e a gente ir para lá. E aí, pessoal, que tal a gente ver alguns carros da GM passando aqui nesse tanque de água para a gente saber capacidade de imersão? Esses são os números que realmente interessam para o usuário. Todo mundo pergunta essa história aí, mas como é que fica a potência, como é que fica a torque? E aí, Fábio, o que a gente pode dizer disso? Jorge, a gente trabalhou, como a gente falou no passado, num carro super otimizado. Então a gente buscou a melhor
equilíbrio entre tudo que o carro entrega. Quando a gente olha para os números, quando a gente olha para 115 cavalos de potência ou um torque de 18,9 kgf-m, a gente está falando de um carro que nem sempre é o mais potente do mercado. Mas se você olha para outros números, por exemplo, como 0 a 100 em 10 segundos, retomadas de 80 a 120 em 8 segundos, velocidade máxima de 195, a gente está entregando exatamente o que carros mais potentes entregam e muitas vezes até melhor. Uma outra questão importante é, a gente hoje tem mais de 20 módulos eletrônicos, onde a gente consegue arrancar a máxima eficiência entre calibração, software e hardware. A gente olha a transmissão automática, que ela tem um algoritmo adaptativo e uma forma de transpor as marchas conforme a usabilidade do usuário. O que é, ele aprende com o usuário e ele responde de forma super linearizada, sem trancos e sem nenhum tipo de intercorrência. É um carro de baixíssima emissão, como a gente consegue ver. A gente trabalha com vários tipos de aço, buscando cada vez mais a robustez com o peso correto. O nosso carro chega a ser 200 quilos mais leve do que alguns concorrentes. E a gente entrega aqui também uma ótima frenagem, como a gente consegue ver, frente aos nossos principais rivais aí. E esse gráfico aqui, o que é esse gráfico? Esse gráfico é super interessante, Jorge, porque ele mostra como que a nossa curva de pedal de acelerador ele foi desenvolvida. Quando a gente olha a linha pontilhada, ela é uma linha que a gente chama de linha ideal. Então assim, o pedal total, sem nenhum tipo de pressão, e conforme você vai pressionando o pedal, você vai tendo a resposta de aceleração. Quando você tem casos como a da nossa concorrência, onde se pressiona muito o pedal e se tem pouca velocidade, você tem sensação de atraso de pedal. Muitas vezes no meio da curva isso acontece novamente. A nossa curva do Sonic ela é extremamente suave, mostrando com que o pedal do acelerador ele responde conforme ao toque do usuário. Isso aqui, pessoal, é um trabalho justamente para o motor turbo ter menos lag e a resposta de todo o conjunto ficar mais linear. E o resultado de tudo isso é a entrega que está aqui em cima. Não adianta ter performance se o carro bebe muito, né? Preocupação com combustível hoje é uma coisa extremamente séria. E aí, Fábio, bebe muito o carro de vocês? Cara, o carro é bastante eficiente. Você vê que ele tem nota A, que é a nota máxima de eficiência energética na parte de consumo de combustível. Isso na categoria dele, né? Na categoria dele. Na categoria dele, ele nota A. E uma coisa bastante interessante para a gente mostrar é todo o trabalho que foi feito pela engenharia para chegar nela. Então assim, quando a gente olha a parte de aerodinâmica, todo o trabalho que foi feito para a gente conseguir o menor arrasto possível, criando soluções onde a gente tem um fluxo de ar perfeito, cortando o carro por dentro do para-choque. Cortando o carro por dentro do para-choque, diminuindo toda a turbulência. Isso aqui foi feito através de um trabalho conjunto entre engenharia e design. Então você tem ali questões traseiras super importantes, formato, comprimento de aerofólio, inclinação de vidro traseiro e outras soluções de superfície que fizeram com que o carro tivesse uma linha de fluxo extremamente eficiente do ponto de vista aerodinâmico. Um outro ponto que a gente coloca é a quantidade de defletores que a gente tem na parte do assoalho, também para buscar essa eficiência energética. E quanto que dá tudo isso? Olha, isso tudo hoje tem dado 0,35, que é um excelente número para a gente do ponto de vista aerodinâmico. Mas não é só isso, Jorge, tem outras soluções que a gente também busca. Stop Start, ele é uma solução extremamente bacana para o nosso uso urbano intenso. Então, o carro não fica ligado o tempo todo, ele vai inteligentemente ligando e desligando, obviamente aqui mantendo o conforto térmico da cabine. A gente também tem um sistema de gerenciamento inteligente de bateria, onde o sistema busca utilizar corretamente o uso da bateria quando necessário e recarregá-la quando necessário. E por último, e super importante, a gente tem o menor esforço de rolagem dentro da nossa categoria. Esse pneu ele tem baixíssima resistência, ele é um dos melhores que a gente tem aqui no nosso line-up. Agora, rede concessionária é importante. Como é que é a capilaridade da GM? Super importante, GM continua tendo uma capilaridade enorme, são 600 concessionárias durante todo o Brasil, espalhadas por todo o Brasil. O nosso custo de propriedade, ele é um dos melhores. Se você vê comparado às barrinhas, o Sonic é o mais baixo. 5 anos de garantia que a gente oferece
E acho que isso tudo aí mostra a força da GM e a força do Sonic aí chegando no nosso mercado. Não vamos esquecer, né, pessoal? Chevrolet Vigorito, hoje uma das maiores distribuidoras de Chevrolet aí na cidade de São Paulo, para te dar sempre o melhor atendimento. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.